Pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Há um só caminho, um só aprisco, um só povo, um só pastor, um só batismo, uma só fé. Congregação cristã no Brasil. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especializado em pecadores CCBistas. Só aqui nessa bagaça você tem os santos palavrões, mas só aqui também você tem os bolos asmos, coscorões asmos. Só aqui o canal que mana leite e mel, azeite, vinho, trigo, lentilha, milho, cevada, centeio, aveias, favas, uvas, figos, romãs, tâmaras, azeitonas, vinho aromático e o mosto da melhor romã. Aqui, você hoje vai ganhar aqui, vou te dar hoje nessa bagaça, uns pães e bolos e uma botija de mel e um odre de vinho, sabe? E um pedaço de assado de cordeiro temperado com coentro. Tomar um vinhozinho, se der sede, você bebe uma água. Ó, vou rodar aqui um áudio. Não, sabe por que eu bato no Ministério da Congregação? Sabe por que eu chamo o Ministério da Congregação de adúltero, de corrupto, de fraudadores da Escritura? Porque o Ministério da Congregação, eles dizem vossos capeta em Cristo, todos eles. Não diz, alguns não dizem assim diretamente, mas eles têm isso com. Eles dizem que coleta é mandamento. Coleta faz parte da salvação. Eles dizem isso. Mas eles não dizem que ler a Escritura também é mandamento. Ó, tem um áudio aqui, um culto em São Paulo, ontem, um cabra, um filho de Belial, ele falou isso aqui, ó. Escute um áudio aqui, e aí, é por isso que você tem que conhecer a Escritura. É por isso que você tem que fazer que nem os bereianos lá. Você tem que ouvir, você não é surdo, né? Não, você não é surdo. Você ouve toda a merda que você vê por aí. Mas, meu filho, vá conferir. E aí, se você conferir e não tá lá, é mentira, meu filho. Joga no lixo da mentira. Joga no lixo da mentira. Porque o cara vai dizer isso aqui. Olha, é um cara tão mentiroso, mas mente tão descaradamente. Por que ele mente isso dentro de uma igreja? É por isso que eles passaram 100 anos jogando os pecadores CCBistas na estúpida ignorância para eles falar essa merda aqui, porque aí eles sabem que lá, quando terminar o culto, ninguém vai chegar nele e dizer: ó, irmão, não, isso aí que você falou não está na Bíblia. O que está na Bíblia é isso, isso, isso e isso. Isso aí que você falou não é bíblico, filho. Ele sabe que ninguém vai dizer isso. Porque ninguém ali vai ter conhecimento bíblico, vai ter argumento, vai arguir ele, vai contra-argumentar ele, para dizer: não, irmão, você falou aí, não é bíblico não, meu filho. Não, na Bíblia não está escrito não. O contexto da Bíblia é diferente desse versículo aí que você falou. É por isso que eles passaram 100 anos jogando contra o conhecimento bíblico. Escuta aqui essa parada aqui. Das coletas para hoje será destinada à obra da piedade, viagem, manutenção e construções de novas casas de oração. Escute. Certas das coletas é de muita necessidade a parte das coletas, por isso que é necessário que em todos os cultos alertamos a Irmandade. Sob coleta, em todos os cultos, eles alertam.
Sobre coleta, eles alertam. Aqui é um filho de Belial que vendeu a sua alma ao demônio. Sabe? É um sujeito que se rendeu ao diabo. O amor ao dinheiro entrou no coração dele. E aí ele fez um pacto com Mamon. E aí em todo culto ele alerta a irmandade da coleta para pegar o dinheiro. Ele fez um pacto com o Mamon. Aí o Mamon não vai fazer nada quando o 3 de Eclesiastes puxar os cabelos dele, puxar para fora, ele está lá na casa dele consertando o telhado, de repente vai lá e cai de cima e quebra o pescoço. E um cabra desse é isso que acontece. Está acontecendo muito isso. O cara está lá no telhado, passa mal e cai e morre. É um cabra desse, quando o 3 de Eclesiastes chegar, vai pegar e puxar pelos cabelos e vai acertar as contas com ele. Porque é um cara que fez um pacto com o capeta, com o Mamon. Escute. E aí, todo culto ele tem que alertar para falar de coleta. E aí veja em que ele vai transformar a coleta. Finalidade das coletas. Alguém pode dizer, mas de novo falar de coleta é porque é necessário. E a gente chamando um grande nome do servo de Deus, a obra de Deus vem crescendo. Diante das coletas que entram, as necessidades são bem maiores. Escute. Por isso, a necessidade sempre alertar a verdade sobre as coletas. Tá bom? E também, sempre lembrando que coleta. E também, sempre lembrando, não escuta aqui, escuta essa parada aqui. Em nome do servo de Deus, a obra de Deus vem crescendo. Diante das coletas que entram, as necessidades são bem maiores. Escuta. Por isso, a necessidade sempre alertar a verdade sobre as coletas. Tá bom? E também sempre lembrando bíblico. É bíblico. É mandamento de Jesus Cristo. Ele tá dizendo que coleta bíblico e é mandamento. Ele disse que coleta é mandamento. Mas ele não diz que conhecer as Escrituras, porque cuidais que a vida eterna está nela, que nem o Senhor Jesus Cristo disse, e isso ele não diz que é mandamento. Não, ele diz que é a coleta que é mandamento. Esse aqui, velho, é um filho do demônio. Esse cara aqui é um Judas. Sabe? Esse aqui é um filho de Belial, que se vendeu, se entregou ao dinheiro. O Senhor Jesus falou, e conhecer, ele falou lá, para você conhecer as Escrituras, que cuidais que a vida eterna está nas Escrituras. E delas falam de mim. O Senhor Jesus falou isso. Isso ele não fala para a igreja que é mandamento, mas ele diz que coleta é mandamento. E hoje, veja a mentira dele. Mandamento de Jesus Cristo. Lembrarei os pobres, sempre tereis no vosso meio. Isso foi um alerta de Cristo. Tá bom? E aí ele pegou um versículo bíblico que o Senhor Jesus falou de lembrar-vos dos pobres. E aí ele está botando na igreja que isso é o mandamento da coleta. Mas aqui, esse versículo que o Senhor falou dos pobres, ele disse o seguinte aqui, o versículo: faça que nem os bereanos. Disse aqui, olha, porque foi aquela parte lá do jantar em Betânia que a mulher ungiu o Senhor Jesus, os pés do Senhor Jesus. E o Judas disse, nossa, que desperdício, pega esse dinheiro desse unguento aí, que é 300 prata, e vai lá, e vamos comprar lá os mantimentos e ajudar os pobres. Mas Judas disse aquilo porque o Judas, ele roubava dinheiro da bolsa. Então, se todo aquele dinheiro fosse para a bolsa, é claro que o Judas ia pegar a parte dele. Sabe? Por isso que ele não estava preocupado com os pobres. O Judas estava preocupado, estava querendo que aquele fosse vendido aquele unguento, e aí todo aquele dinheiro do unguento ia para a bolsa que ele tinha, que é ele que estava gerenciando a bolsa,
E aí, administrando a bolsa, e aí ele ia pegar aquela grana e sabe o que ele ia fazer, né? Então ele não estava preocupado com os pobres. Meu filho, cuidado com quem diz que precisa de dinheiro para evangelizar, para pregar, para praticar boas obras, para fazer caridade, para suprir necessidade, em nome da obra de Deus. Fique esperto com esse povo. Sabe? Eles não estão preocupados com os pobres. Não, ele quer que o dinheiro caia lá para ele administrar. Sabe? Então aqui, quando aqui, ó, o versículo que ele se refere, que o Senhor Jesus falou assim, ó, porém Jesus disse, deixai-a, para que o molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui, o Senhor Jesus nunca institucionalizou coleta. Quem institucionalizou coleta foi o vosso capeta em Cristo. O Senhor não é bíblico, não é mandamento institucionalizar coleta. Coleta é todo mundo faz a sua caridade. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Fui estrangeiro, me hospedaste-me. Estive doente, foste me ver. Tudo que fizer a um desses pequeninos, a mim me fizerdes. O Senhor não institucionalizou coleta. O Senhor Jesus nunca criou um departamento de coleta. Nunca criou obra da piedade. Nem os apóstolos fizeram isso. É que gente que se vende ao capeta, que é filho de Belial e entrega-se ao dinheiro, ele cria um departamento, cria uma tal de obra de piedade para ir, sabe? Entendeu? Então esse cara aqui, ele frauda, ele adultera o versículo bíblico em prol de uma porcaria de coleta que ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. Não é bíblico, é uma mentira, é uma fraude, é uma adulteração da escritura em causa sei lá o quê. Sabe? Então esse cara aqui é mentiroso, ele está mentindo. E aí ele diz que é mandamento. O Senhor diz que cada um faça a sua coleta. Lá no Velho Testamento está da sua caridade. Nem os apóstolos institucionalizaram coleta. Aquela coleta foi específica. Mas não tinha esse negócio de coleta. Entre os apóstolos não tinha esse negócio de um lá que tinha a responsabilidade do dinheiro. Sabe? Era coletas específicas para quem estava precisando suprir o tchau. Sabe? Em tempos difíceis, mas não é institucionalizado. E não é mandamento. É mandamento cada um fazer a sua coleta, mas não aqui dá para o cabra, sabe? Mas observar, examinar a escritura, aí, velho, passaram 100 anos, ninguém disse que era mandamento. E o Senhor Jesus falou, examinai as escrituras, cuidais da vida eterna está nela. O Paulo falou os bereanos, isso ele não diz que é mandamento. Porque a gente, velho, que se corrompeu já, entregou-se ao dinheiro. O amor ao dinheiro entrou no coração deles. Então, todo dia, todo culto, eles têm que estar dizendo, e aí ele usa a expressão alertar, para coagir a irmandade, dar dinheiro. E aí transforma da coleta em mandamento. E aí em pregações dizem, irmão, você tem que guardar os mandamentos. E aí fala de coleta, nessa hora de coleta, aí na palavra seguinte, irmão, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor. E o cabra, o CCBista, acabou de ouvir que coleta é mandamento. Entendeu a manipulação, como funciona? É, rapaz, funciona assim. Serve a Deus. É? Então, isso é fraude bíblica. Isso é adultério bíblico. Isso é manipulação. Isso é corrupção. Isso aqui é má intenção para dominar, para usufruir da coleta do povo, sabe?
E aí, eu que sou errado, que falo isso. Como não tem ninguém para quando ele descer do púlpito dizer, não, mas aqui no 14 de Marcos, verso 7, está escrito aqui que o Senhor Jesus ali estava se referindo a que todo mundo se ajudar, não é institucionalizada a coleta. Sabe? Mas não tem. E se chegar também alguém disser isso, meu filho, vai levar um belo de um coice. Sabe? Vai levar um belo de um coice. Os pobres, porque sempre tendo os pobres convosco, e podeis falar-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus se referiu, porque um cara lá queria, achou que era desperdício fazer aquilo com o Senhor Jesus. O cara achou que era desperdício aquilo. Aí falou, não, vamos para ajudar os pobres. Só que o cara é mal intencionado. Ele queria, era grana, para ajudar pobre. Cuidado com quem quer dinheiro para ajudar pobre. Sabe? Porque... Aí, aqui, ó. Vou te dar outro conselho aqui, ó. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aquele ato que aquela mulher fez, o Senhor Jesus teve como uma boa obra para com ele. E aquele ato fica lá em memória perante o Senhor Jesus. Então, deixa eu te dar um conselho. Quando você pratica uma boa obra para o Senhor Jesus, quando você pratica uma boa obra para o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquilo que você fez ficará em memória perante Ele. Ficará como crédito, como memória. Ficará no livro das crônicas. Ah, mas como é que eu faço? Quando é que eu faço uma boa obra para com o Senhor Jesus? Se eu tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Tive enfermo, fosse me visitar. Fui estrangeiro, me hospedaste-me. Estive nu, me vestiste-me. Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste, disse o Senhor Jesus. E a isso aqui que se faz é para todo mundo. Não é merda de obra de piedade, não. Não é merda de diácono, não. De merda de obra da irmã da obra da piedade, não. Isso aqui foi para todo mundo, rapaz. Então é picaretagem um cabra dizer que obra da piedade é mandamento, que coleta é mandamento. Mandamento é o que eu acabei de falar aqui. Tive fome e deste-me de comer. Passei na sua cidade, meu irmão na fé, hospedaste-me. Se precisei de uma grana emprestada, me ajudaste. Tudo isso está escrito, meu filho. O que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. E aí sim ficará em memória perante o Senhor. Você fez o que era bom no tempo oportuno de você fazer. E aí, lá na frente, joga o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu achará. Então, ficando em memória perante o Senhor, depois de muitos dias tu achará. Aquela recompensa será retribuída. Tudo que você fez será retribuída. A sua misericórdia será retribuída. Você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Você planta milho, você colhe milho. Você planta feijão, você colhe feijão. E dependendo da safra, é que nem Isaac, é 100%. Você planta um saco de feijão, você pode colher um caminhão. Enfim, a colheita lá. Não dá para especificar aqui agora. Então, tudo você planta, você colhe. Você plantou para com Deus, você vai recolher, meu filho. E aqui eu estou pegando o caso de Isaac, que colheu 100%. Sabe? Você planta misericórdia, você colhe misericórdia. Você planta piedade, você colhe piedade. Você planta o trabalho, você colhe sossego. Porque você esforçou. Plantar trabalho é você se esforçou, deu trabalho para fazer favor para o irmão, deu trabalho para fazer aquilo, para ajudar o irmão. Você se esforçou para ajudar o irmão. Você se esforçou para ajudar a irmã.
aquele trabalho você vai colher em sossego. Você vai colher ele. Seu esforço vai ser, você vai colher do seu trabalho. Isso aqui é para todo mundo. Isso aqui é mandamento para todo mundo. Então, quando o Senhor Jesus falou assim, os pobres estão aí. Quando vocês quiserem, não precisa de porra de revelação, não. Nem merda de Deus mostrar, não, vagabundo. Está aí. A necessidade, você está aí, você não está vendo? Mas, por que o ministério quer terceirizar a piedade, terceirizar a misericórdia, terceirizar as coisas, para eles ser o atravessador. E aí, nessa de atravessar, é que o capeta entra no coração deles e fazem com que eles façam essas fraudes bíblicas aqui, transformando coleta em obra em mandamento. Quando o Senhor Jesus falou que era todo mundo que tem que fazer. Quando o Senhor Deus, lá no Velho Testamento, disse que era para todo mundo tem que fazer. Entendeu? Se o Braz estivesse lá antigamente, ele terceirizava até o sacrifício. Me dá sua ovelha aí, e seu bode, seu pombo, que eu vou sacrificar para você. E aí, meu filho? Sabe? Então tudo que você faz de bom, você colhe. Fica em memória. Fica lá no livro das crônicas. Olha, Pedro, aí o Senhor lá pega o livro das crônicas e vê seu nome lá. Olha, Pedro fez o que era bom e reto aqui perante mim. Ele está me clamando aqui, vou atender a petição dele. Ou chegou o tempo aqui de eu retribuir ele aos benefícios que ele fez para os irmãos. E aí vai e recompensa. Sabe? Agora, vossos capeta, eles não dizem que examinar a Escritura é mandamento, porque nelas estão a vida eterna, nelas estão o poder de Deus, nelas conhecereis o Todo-Poderoso, além de muitas e muitas outras coisas. Isso eles não dizem, isso eles não alertam que é mandamento, mas a coleta eles alertam que é mandamento. Ou seja, se o CCBista não praticar o mandamento, aí o CCBista se lasca. É para atacar o terror no CCBista, para o CCBista dar coleta porque é mandamento, aí o CCBista vai na cabeça que ele está dando coleta, está praticando o mandamento. E aí acha que vai orar e vai ser atendido. Que vai orar pela necessidade e vai ser atendido. Aí vai ser curado, vai ser libertado, vai abrir a porta para o filho, para o irmão, para o gato, para o cachorro, para o parente, para o vizinho. E aí ele acha isso. E não acontece merda nenhuma. E aí ele fica com a cara de ser besta. Porque ouviu uma mentira, ouviu fraude, passou 100 anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos ouvindo essas fraudes, essas mentiras, e aí acha que tem resultado, que tem sucesso algum. Não, não tem. Vai se lascar os dois. Tanto o fraudulento, que torceu a Bíblia, que adulterou a Bíblia, como o CCBista, que não se preocupou em consultar o Evangelho para ver. Não, vamos ver se esse irmão está falando a verdade aí. Ele disse aqui que coleta é mandamento. Onde é que está escrito, irmão? Sabe, irmão, aquele negócio que o irmão pregou ontem lá no culto, lá e tal, ontem foi terça-feira, 13 de maio de 2025, aquela palavra lá que o irmão pregou, o irmão falou que coleta é mandamento e citou um versículo bíblico. Onde está, irmão? Onde está o versículo que fala disso aí? Aí o cara lá vai dizer, mano, sei não, mano, não lembro não, irmão, depois eu vou ver pro irmão, tá bom. Aí depois você encontra o cabo de novo e diz, e aí, irmão, viu lá? Não, irmão, não vi não. Irmão, fica em paz, irmão. O irmão tá achando que eu tô mentindo? Sabe, irmão, fica em paz. Porque não existe. Sabe? Então, rapaz, você vê merda por aí, você vai lá, vê lá se tá assim. Você conhece o cabra? Irmão, onde você viu isso aí na Bíblia? Dá para o irmão falar que livro, que tal, não tá e tal? Dá para o irmão falar? Irmão, tá em tal lugar. Não tá lá, não tá assim não. Lá ele tá falando de outra coisa. É mentiroso, rapaz.
é mentiroso. É um filho de Belial. É um cabra que vendeu a sua alma ao capeta. Entendeu? É um adúltero. Adúltero não é só trair marido ou mulher, não. Adúltero é quem é um cristão de Araque, é um falso crente que adultera os seus interesses próprios. É um vendedor, é um comerciante da fé. Ele fatura com a fé. Aí fica criando mandamento onde não é mandamento, e os mandamentos que são mandamentos, eles deixam de lado. Entendeu? Muito cuidado com esses caras, velho. Porque é gente que não. É gente que não presta. Sabe? Ó. Gente fraudulenta. Então seja que nem um bereiano. E você ouve, vá lá e consulte a parada. Sabe? Aqui no livro de João 5,39, que está escrito aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso, o ministério não diz que é mandamento. E quem disse isso aqui? Foi o Senhor Jesus. Não, isso eles passaram a vida inteira contra isso aqui, que é mandamento. Não, você acha que esses caras, velho, não tem que se lascar, velho? Mas não vai se lascar. Coleta é mandamento, mas examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ah, isso é espírito de ler a Bíblia. Isso é carne. Isso não vale nada. O que vale é aquela porra lá em cima do púlpito. Não, você acha que uns caras desses do ministério não vão se foder? Você acha? E é por isso, rapaz, quando você vê um CC besta, é por isso quando você vê um cara do ministério, dá glória a Deus, meu filho. Dá glória a Deus. Dá aleluia. Se alegre. Porque o desgraçado, ele pisou no mandamento que o Senhor Jesus mandou e instituiu os seus próprios mandamentos. Então, você tá vendo aí um cooperador de jovens se lascando? Dá glória a Deus, meu filho. Você vê aí, você vai ver um cooperador se lascando? Dá glória a Deus, meu filho. Você vai ver um ancião tomando no rabo? Dá glória a Deus, meu filho. Dá aleluia. Você vê um diácono aí se lascando também? Dá glória a Deus, meu filho. Porque o desgraçado, ele transformou o mandamento do Senhor Jesus, jogou no lixo e pegou e instituiu o seu próprio mandamento e disse que isso aqui era coisa do Senhor Jesus, que isso aqui era bíblico. Não, você vê o tamanho do pecado desses caras. Sabe? Aqui, ó. Lembrai os pobres, sempre tereis no vosso meio. Isso foi um alerta de Cristo. Os pobres sempre tereis nos vossos meios. Ou seja, não precisa de revelação para ajudar pobre. Você não é aqui pobre, não é pobre miserável, não. Pô. Você tem uma condição que pode ajudar um irmão. Você está vendo que o irmão está precisando daquilo. Não é só comida, não. Não, seja lá qual for a necessidade dele. Não interessa a necessidade. Se o irmão está necessitado, você vai e ajuda ele. O irmão é uma carona, é um frete, é isso, aquilo outro, é um dinheiro emprestado, é um favor, sabe? Seja material, seja espiritual, seja lá o que for. O irmão está necessitado, está ordenado que você pode ajudar ele a qualquer hora, a qualquer dia. Não precisa de merda de revelação. Aqui. Serve a Deus. Isso no vosso meio. Isso foi um alerta de Cristo. Tá bom? Serve a Deus. Lembrai os pobres, sempre tereis no vosso meio. Isso foi um alerta de Cristo. Tá bom? De Jesus Cristo. Lembrai os pobres. Cadê? Tô pegando. É aqui, ó. Mandamento de Jesus Cristo. Lembrai os pobres.
coleta mandamento de Jesus Cristo. Que coleta bíblico. Coleta bíblico. Mandamento de Jesus Cristo. Aí você chega, por que o ministério nunca quis que o CCBista entendesse de Bíblia? Para isso, meu filho. Para dar cavalo de pau na Escritura, adulterar a Escritura, fraudar a Escritura, e aí o CCBista, não tendo argumento, não tem condições de questionar ele sobre isso aqui. Sabe? Aí não tendo como questionar, e aí ele faz o que quer. E aí eles institucionalizam, eles transformam a coleta em mandamento, e o examinar as Escrituras, porque vos cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí eles diz que não. Diz que palavra é só no púlpito. Foi 100 anos assim, meu filho. 90, 100 anos assim. Esse povo está condenado. Esse povo, tá vendo esse povo? Toda a congregação. Esse povo está condenado, meu filho. Está condenado. Está condenado e começou a sofrer as consequências por causa dos pecados deles. Porque eles transformaram o bem, que é examinar as Escrituras, porque vou cuidar nelas a vida eterna. Eles transformaram esse bem em mal. E transformaram o mal em bem. E aí inventaram o mal e transformaram em bem. Ou seja, qual que é o mal aqui? É transformar coleta em mandamento. Pegaram esse mal, institucionalizaram e chamaram de bem. Você acha que vai acontecer o quê, velho? Você pisa no sangue do Senhor Jesus. E você acha que vai acontecer o quê com esse povo, filho? Que esses caras do ministério? E esse povo que não examinou a Escritura para não aprender a discernir entre o que é de Deus, a Escritura, e o que é do capeta, o que esses caras do ministério falam. Aqui, meu filho, é sacerdote e o CCBista vão tudo se lascar. Porque um é fraudulento e o outro é negligente, é preguiçoso, é vagabundo, que não se interessou em fazer que nem os filhos de Bereia, que nem os bereanos, de investigar, de examinar para ver se era isso mesmo. Se entregou também, porque é preguiçoso. Não foi lá investigar a verdade. E aí, como sendo preguiçoso, acreditou no farsante. E aí o farsante fez o que fez. É um povo que não merece nada. Sabe? É um povo que não é um povo negligente. Então, o sacerdote transforma o mal em bem e o bem em mal. E você acha que é o fim desse povo? É se lascar, meu filho. Então, vou repetir. Quando vê esse povo se lascando, dá glória a Deus, meu filho. É o acerto de contas. É o juízo. É a justiça divina em atividade. Ou você não gosta da justiça divina. Ou você não ama a justiça divina. É justiça divina, dando a recompensa na cara desse povo pecador. Pecador corrupto, fraudulento e pecador leviano e preguiçoso. É o pago na cara deles. Então sobe no glória aqui. Pegou a visão? Até mais, hein?